pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês aqui no mundo dos dados como a gente faz aqui uma conexão do Microsoft Fabric, o fluxo de dados Gen 2, com uma base de dados local no nosso SQL Server. Então, dentro do SQL Server, eu tenho aqui uma base de dados chamada banco_SQL, onde esse banco de dados transacional vai ter aqui 3 tabelas. Então, eu tenho a tabela de cliente, a tabela de produto e a tabela de vendas. Vamos pegar aqui essas informações dessa base de dados do SQL, tá, local, uma base de dados on-premises, e lançar essas informações para dentro de um Data Warehouse dentro do Microsoft Fabric. Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada fluxo de dados do tipo Gen 2. Então, aqui dentro do meu Power BI, dentro do site, já logado na minha conta do Power BI, eu venho aqui, eu posso vir aqui dentro do botão novo, ou eu posso vir aqui embaixo, onde tem um símbolo aqui no canto esquerdo inferior. Eu posso clicar no símbolo do Power BI e aqui eu tenho as opções aqui das ferramentas dentro do Fabric. Então, o primeiro ponto que a gente vai entrar aqui é, vamos criar um Data Warehouse aqui dentro do Microsoft, tá? Fabric. Então, clicando aqui dentro do Warehouse, nós vamos aqui, ó, clicar nessa opção aqui, a primeira opção aqui, que é o Warehouse. Então, vamos clicar aqui dentro do Warehouse, e aí ele vai perguntar qual é o nome desse armazém, tá? Então, vamos dar aqui o nome de Data Warehouse, tá? Vou abreviar aqui o Data Warehouse para DW, e o nome desse armazém, né? Então, vou colocar aqui que ele é um DW das vendas, tá? Então, ele é um Data Warehouse de vendas. E vou criar ele aqui. Então, ele vai criar aqui nosso Data Warehouse. Então, ele está criando aqui nosso banco de dados analítico, né? O OLP. Nós temos aqui dentro do SQL Server nosso banco OLTP, que é nosso banco transacional. E aqui estamos criando o nosso armazém, né? O nosso DW OLP. Pronto, então aqui ele já criou aqui o nosso DW de vendas aqui dentro. E agora a gente vai criar aqui um novo fluxo de dados. Então, esse fluxo de dados é o que vai fazer a conexão, né? Onde eu posso fazer a ingestão dos dados, a preparação, limpeza, transformação dos dados e depois associar esse fluxo de dados para o meu Data Warehouse. Então, vou clicar aqui no meu fluxo de dados Gen 2. Então, vou clicar aqui dentro dele, tá? Então, aqui, basicamente, pessoal, vocês vão ver que é muito parecido com o Power Query. Basicamente, o mesmo layout, a mesma estrutura, tá? Então, aqui dentro do Dataflow, né, ou do fluxo de dados, eu vou clicar aqui e vou dar um nome para ele, tá? Então, vou clicar e vou dar um nome aqui de DF, né, de Dataflow, e vou colocar aqui que é o Dataflow das vendas, ok? Então, eu tenho aqui o meu DF de vendas, meu Dataflow ou fluxo de dados, como você queira aí chamar, ok? Então, pessoal, aqui agora a gente vai importar os dados que está aqui dentro do nosso SQL Server, né? Então, eu tenho um SQL Server local, né, on-premises, ele não está na nuvem, ele está em uma máquina. Para isso, pessoal, é necessário que instalemos aqui e configuremos aqui um gateway. Então, aqui eu tenho um gateway de dados, tá? Que é um gateway que o próprio Power BI disponibiliza para que ele faça a ponte entre o ambiente local e o ambiente nuvem do Power BI. Então você precisa baixar esse programa, entrar com sua conta e registrar um gateway novo dentro da sua conta do Power BI. Então eu criei aqui uma conta, tá? Um gateway chamado GTW_local e ele está online, tá? Então você pode fechar ele aqui, eu vou deixar ele aqui no cantinho, qualquer coisa para a gente utilizar ele aqui para alguma situação. Então vamos voltar agora aqui. Então aqui eu tenho o meu banco, né? Então vamos voltar aqui para o fluxo. Então aqui no fluxo eu vou vir aqui em obter dados. E eu vou obter dados de onde? De um banco de dados SQL Server. Dentro aqui da conexão, né, da fonte de dados, o que é que a gente precisa configurar aqui? Eu preciso passar aqui para ele o nome do meu servidor. Então vamos pegar aqui o nome do servidor.
Eu vou vir aqui em conectar, só para pegar o nome. Então, vou copiar aqui o nome do server name. Copiar aqui o nome, né, do meu banco local. Tá? Vou pegar agora o nome do meu banco, o banco underline SQL. Vou copiar aqui e colar aqui dentro. Tá? Aqui dentro de opções avançadas, eu posso, pessoal, colocar aqui uma instrução SQL. Então, eu posso passar uma instrução SQL para que ele não traga ali todas as colunas da minha tabela, tá? Então, isso é importante para a questão de performance aqui dentro do fluxo de dados, ok? Vou desmarcar essa opção aqui de adicionar colunas de relação, tá? E eu não vou usar essa parte aqui de opções avançadas, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um banco de dados com poucas colunas, então ele não vai afetar muito a minha performance, mas sempre que você quiser um pouco mais de performance, utilize a instrução SQL. Então aqui eu vou colocar aqui para criar uma nova conexão, tá? Aqui embaixo eu vou selecionar qual é o meu gateway de dados, que é essa ferramenta, né, do Power BI. Então eu vou selecionar o meu gateway. Então seleciono aqui o meu gateway local, tá? Essa frase aqui não tem problema, tá? Ele só está fazendo um informativo. E aqui ele vai dar aqui o nome da conexão. Então eu posso usar aqui o nome da conexão, tá? Que eu quero. Então eu posso colocar aqui, ó, uma conexão, vou botar aqui um cxn underline SQL local. Eu posso renomear aqui a minha conexão, tá? Aqui eu vou colocar minhas credenciais do banco de dados, tá? Então eu vou colocar aqui organizacional, vou colocar aqui meu usuário do SQL que eu estou usando. Então eu estou usando aqui um usuário chamado userpbi e aqui eu vou colocar a minha senha que eu estou utilizando aqui como credencial do banco de dados SQL local. Então vou dar um próximo e aí ele vai criar essa conexão aí com o banco de dados. Ele está criando, conectando aqui ao meu SQL local através do meu gateway de dados, tá? Pronto. Então ele conectou aqui ao banco de dados, tá? Do gateway local e ele apareceu aqui as três tabelas, né? Então as três tabelas que eu tenho aqui dentro do meu banco de dados local, elas vão estar aqui aparecendo dentro do fluxo de dados, tá? Então eu vou selecionar aqui as três. Então eu quero, tá, utilizar essas três aqui dentro. Então eu vou dar um criar e ele vai carregar aqui, né, como eu formei, uma tela que basicamente é um Power Query, né, dentro do Power BI, tá? Desktop. Então, ok, então eu tenho aqui a minha tabela de cliente, eu tenho a minha tabela de produtos e tenho a minha tabela de vendas, ok? São dados fictícios, apenas para demonstração, tá, pessoal? Então eu vou vir aqui agora, eu vou renomear aqui o nome da minha tabela. Então eu vou dar o nome de DIM, de dimensão, underline cliente, tá? Usando aqui uma nomenclatura que a gente utiliza bastante aí como padrão aí dentro de trabalhos de BI, né? Então eu tenho a minha D produto, DIM, cliente, e eu tenho aqui a minha fato, né? A minha tabela de venda que é a minha fato. Então eu vou colocar aqui como fato, certo? Vendas. Então, vou colocar aqui esse segundo V aqui maiúsculo, ok? Então eu tenho a minha DIM cliente, DIM produto e a minha fato vendas, ok? Com isso agora, eu posso aqui dentro, né? Dentro da minha ferramenta aqui, eu posso criar colunas novas, eu posso renomear, eu posso mudar aqui a parte de tipagem dos dados, né? Então aqui eu estou como o número inteiro, também posso alterar essa informação. Então dentro aqui da ferramenta do fluxo de dados, eu posso fazer tudo basicamente que eu faço no Power Query lá do Power BI Desktop, tá? Então eu posso fazer uma alteração, transformar o nome da pessoa para maiúsculo, clicando aqui dentro, né? Eu posso alterar aqui o tipo para o tipo do dado, eu posso vir aqui e alterar o tipo do texto aqui para maiúsculo. Então eu posso fazer qualquer tipo de alteração aqui dentro do meu Power Query, tá? Eu posso excluir colunas, um exemplo, eu não vou utilizar o e-mail. Então eu posso vir aqui e remover a coluna de e-mail, tá? Ah, Pedro, eu também não vou utilizar aqui a região, então eu posso vir aqui e retirar a minha coluna de região. Então eu posso fazer todo o tratamento, limpeza, eu posso fazer aqui tudo que for de tratamento de dados para que quando eu armazenar essa informação lá dentro do DW, dentro do Data Warehouse, ele vá com a visão analítica, ok? Então eu tenho aqui a minha dimensão de produto e a minha fato de venda, ok?
Ok, então vamos lá. Então aqui agora, dentro desse aqui, ó, destino dos dados, eu vou associar, tá, cada tabela com uma tabela, né, um armazenamento dentro do meu DW, para que a gente possa utilizar ele lá dentro do Power BI Desktop. Então, dentro aqui, ó, do destino de dados, tá? Eu vou clicar aqui dentro. Ele vai abrir uma conexão aqui com o meu Data Warehouse. Eu vou dar um próximo, tá? Aqui dentro eu tenho a minha base aqui da DW Vendas, certo? Onde eu vou colocar aqui um nome, tá? Então, vou dizer aqui que ele é uma tabela existente, tá? Eu posso adicionar aqui as informações ou passar por cima de uma tabela existente, tá? Então, vou dizer que é uma nova tabela aqui, que é a DIN cliente. Então, eu vou dar um próximo. E aí ele vai criar essa tabela DIN cliente dentro do meu Data Warehouse, tá? Aqui eu tenho a informação de se eu vou acrescentar, tá? Então, ele vai permanecer os dados antigos e vai adicionar para baixo, né, as informações novas que estão chegando, ou eu vou substituir, eu limpo aquela base e faço a inserção dos dados novamente, tá? Eu posso aqui também alterar aqui a tipagem dos dados, né? Então eu posso também fazer essa alteração aqui da tipagem, ok? E aqui o esquema, né? Tá esquema fixo. Então eu vou salvar aqui as configurações. Ok, salvei a minha configuração da DIN cliente. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a DIN produto. Então, dentro da DIN produto, eu vou vir aqui dentro do destino dos dados. Vou clicar na catracazinha que tem ali embaixo, ok? Ele vai estar criando aqui a conexão com o Data Warehouse, que ele já está logado na minha conta da organização, tá bom? Vou dar um próximo. Aqui dentro da minha, mesma coisa, dentro da minha DW Vendas, eu estou dizendo aí que eu quero criar uma nova tabela chamada DIN Produto, tá? E ele está marcado como uma nova tabela. Vou dar um próximo. Mesma coisa, eu posso fazer aqui a alteração, acrescentar ou substituir, ok? E aqui eu tenho a tipagem dos dados, onde eu posso fazer aqui também alterações. Então, vou salvar aqui essa informação. Ok? Então, ele está associado. Se você passar o mouse aqui em cima, ele informa aqui, ó. Eu estou no meu workspace de desenvolvimento, né? Que é esse workspace aqui que está aqui do lado. Eu tenho aqui o meu warehouse, que é o DW de vendas, tá? No esquema DBO, e a tabela que está sendo associada a ela é a DIN produto. E agora a minha fato de venda, eu vou vir aqui também na catraca, certo? Vou dar um próximo, mesmo passo aqui. Vou selecionar aqui o meu DW e vou colocar aqui o nome, né? Fato vendas. E com uma nova tabela, vou dar um próximo, mesmo processo, tá? Vou deixar aqui como substituir também, tá? Normal. E aqui eu vou deixar também a tipagem de dados dessa forma. Então, vou salvar aqui as configurações. Pronto, pessoal. Então, o que foi que a gente fez aqui? Nós conectamos, né, o fluxo de dados a uma base local na minha máquina através do Gateway. Então, depois que eu fiz aqui todas as minhas transformações de dados, né, todas as transformações, eu posso fazer filtragens. Então, todo o tratamento de dados que eu fiz aqui dentro dessa tela já estão associadas aqui ao meu DW, ao meu Data Warehouse. Pronto, agora eu posso publicar essa informação. Então, eu vou publicar essa informação. O Power BI, o que é que ele vai fazer? Ele vai fechar. Então, aqui você vai ver aqui que a gente tem já o DW da gente aqui de vendas, tá? E esse DW, ele me gera um modelo semântico, né? Que é a estrutura que faz a conexão lá com o Power BI, tá? Então, aqui ele está validando as informações aqui do DW, tá? Ele está publicando essa informação e depois ele vai fazer aqui a atualização dessa informação, né? Então, ele está publicando, tá? Então, eu posso vir aqui e verificar aqui o histórico de atualização dele. Então, aqui ele já deu aqui uma mensagem que ele foi publicado, tá? Então, aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, olha, essa informação desse fluxo foi publicado nessa data e nessa hora, tá? E agora a atualização está em andamento. Se você quiser clicar aqui dentro, você vai verificar aqui que ele está em andamento e você pode ir atualizando a partir dessa setinha, né? Então, você pode ir aqui nessa setinha, tá? Fazendo essa análise. Então, enquanto ele está carregando aí, tá? Vou fechar aqui e ele aparece aqui também. Aqui dentro, eu posso ainda fazer, aqui dentro dos três pontinhos aqui, né? Do mais opções, eu posso vir aqui em configurações, tá? E eu posso configurar aqui a atualização desse fluxo de dados.
Então eu quero que esse meu data flow aqui de vendas, ele seja aqui atualizado, tá? Ele seja atualizado aqui de que horas? Ah, eu quero que ele seja atualizado aqui de, vamos ver aqui, 10 da noite. Então eu posso vir aqui e colocar ele aqui de 10 da noite e aplicar, tá? E aí ele vai fazer essa atualização diariamente. Eu vou colocar aqui a coordenada de Brasília e aí vou aplicar novamente. Então aqui eu estou atualizando ele diariamente, todo dia às 10 da noite, ok? Então vamos voltar aqui no Workspace e pronto. Então aqui ó, ele já finalizou aqui. Vamos dar uma olhada lá no histórico da atualização. Então aqui tem a minha atualização e está dizendo que foi bem sucedido, tá? Vou clicar aqui dentro e aqui dentro ele vai mostrar aqui ó, a minha tabela da DIN, tá? DIN produto de cliente e fato vendas estão todas bem sucedidas aqui, a atualização. E a associação dele aqui ó, com a minha tabela lá dentro do meu Data Warehouse aqui embaixo. Então ele fez a associação aqui, tá? Tudo certinho. Então aqui eu tenho, ó, durou 36 segundos aí essa atualização, né? Ele pegou as informações da minha base local e armazenou ele dentro de um banco de dados analítico dentro do Microsoft Fabric, tá? Ok, então já tenho aqui a minha informação, eu vou abrir aqui meu DW, tá? Então abrindo aqui o meu DW, você vai ver aqui dentro que ele já tem aqui as tabelas aqui dentro. Então eu já tenho aqui a minha DIN cliente, DIN produto e a minha fato venda, ok? Eu vou vir aqui em um detalhezinho aqui, tá? Eu vou vir aqui ó, em relatórios, tá? E vou colocar aqui para ele atualizar automaticamente o modelo semântico, tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai pegar, toda vez que o Dataflow for atualizado, ele automaticamente vai atualizar também o meu Data Warehouse, né? O meu modelo semântico que está associado ao Data Warehouse. Ok? Então ele já fez aqui a atualização, tá? Então aqui eu consigo ver aqui ó, as informações aqui dentro, ó, ok? Eu posso verificar essas informações. Eu posso aqui ó, criar medidas também dentro do meu Data Warehouse. Eu tenho essa opção de criar medida aqui dentro, tá? Você escolhe dentro do projeto ou dentro aqui do dentro do Data Warehouse, né? Ok? Aqui dentro também eu posso criar consultas. Então aqui, na página inicial aqui, eu posso criar uma consulta SQL. Então eu posso vir aqui e criar uma consulta SQL aqui dentro para fazer alguma avaliação, se eu quiser, tá? Tranquilo. Então o importante aqui agora é fazer a modelagem. Então aqui dentro do meu Data Warehouse eu posso fazer a modelagem dos dados. Então eu posso fazer aqui o meu modelo de dados, né? No meu modelo estrela aqui dentro. Então, eu posso vir aqui no meu modelo, tá? Aqui ele vai trazer aqui as informações das tabelas, tá? Eu vou só recolher essas tabelas aqui padrões, tá? E aqui eu vou fazer a minha associação aqui dentro, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha fato aqui no meio, certo? E vou colocar aqui a minha dimensão ligada à minha tabela fato, tá? Então, o ID cliente aqui vai se associar aqui com o ID cliente, tá? Então aqui, ó, cuidado que ele aqui está dizendo, ó, o DIN cliente está associado com a fato vendas por muitos para um. Na verdade é o contrário. Então é um para muitos, tá? Então eu tenho um ID dentro da tabela de cliente para vários IDs aqui dentro da minha tabela de fato. Então eu vou salvar aqui essa informação. Então aqui eu tenho uma associação onde a minha dimensão filtra a minha fato. E eu vou selecionar aqui também a minha ID produto com ID produto, tá? Então aqui tranquilo, ó, a minha fato de vendas, certo? Está se relacionando com a tabela DIN produto aqui, pela coluna ID produto. E aqui ele está dizendo, ó, ele está de muitos para um, ok, tá certo. Então tenho muitos registros de ID produto aqui dentro para um ID aqui dentro da tabela de produto. Então eu vou salvar aqui também. Pronto, pessoal. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz a minha modelagem dos dados aqui dentro do meu Data Warehouse. Então, quando a gente for conectar esse Data Warehouse dentro do meu Power BI, ele já vai carregar essas informações, tá? Do meu relacionamento. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui ó, no meu relatório, tá? Vou só atualizar novamente aqui. Ó. Ele está dizendo que não tem nada aqui para atualizar, tranquilo? Ele diz aqui, ok, então vamos fechar aqui, vamos carregar essa informação dentro do meu Power BI Desktop. Então vamos dizer aí que você está disponibilizando esse modelo semântico do Data House para outras pessoas, né, da sua empresa. E aí o que acontece? Você pode disponibilizar via OneLake, né, dentro do Microsoft Fabric,
onde ele vai listar lá todos os teus data warehouse, ok? Então aqui você pode fechar aqui agora, tá? Meu data warehouse, tá? Então aqui eu tenho aqui o meu o data flow, né? Que é o fluxo de dados do tipo aqui Gen2, tá? Que foi atualizado. E esse dado ele é carregado dentro dessa base, né? Dentro desse data warehouse, certo? De vendas, que é o meu dado analítico, onde eu já tenho uma modelagem pronta dentro dele, tá? E aí ele gera esse modelo semântico aqui dentro. Então, a gente vai agora dentro do Power BI Desktop, tá? Então, aqui dentro do meu Power BI Desktop, já logado com a conta da organização, tá? Então, estou logado aqui com a conta da minha organização, eu estou conectado. Eu vou vir aqui agora dentro, ó, central de dados do OnLake, e vou selecionar aqui o que? O Data Warehouse. Então, eu seleciono o meu Data Warehouse aqui dentro, tá? E aqui dentro eu tenho aqui o meu Data Warehouse de vendas. Então eu seleciono o Data Warehouse de vendas e aqui eu tenho duas opções de conexão, tá? Eu posso conectar ao meu Data Warehouse por essa primeira opção aqui, onde ele vai conectar com o meu Data Warehouse em tempo real, né? Conexão ao vivo, tá? E o modelo semântico ele não fica no próprio Power BI Desktop, tá? Esse conectar-se aqui com um ponto de extremidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer o teu modelo de dados para dentro do Power BI, certo? Se você colocar lá a função de import, tá? Então eu vou colocar aqui como o conectar, né? Ele vai funcionar como se fosse um análise service, um banco de análise service, onde ele se conecta automaticamente. Então eu vou conectar aqui dentro. E aí o que é que ele vai fazer? Ele tem que trazer lá as minhas tabelas, né? As minhas dimensões e as minhas fatos. Então o que foi que ele fez? Ele trouxe aqui, ó, a minha dimensão de cliente, a minha dimensão de produto e a minha dimensão, a minha fato de venda aqui dentro, né? Aqui ele está informando que ele está conectado ao vivo ao modelo do Power BI, certo? Que é o DW de vendas, tá? E aqui se eu vim aqui dentro do meu exibição de modelo, né? No meu relacionamento, ele vai trazer aqui o relacionamento já feito. Então ele já traz aqui a informação do modelo pronto. Então você não precisa refazer a tua modelagem de dados dentro do próprio Power BI Desktop. E a partir daqui você já pode começar a montagem do teu relatório. Então eu posso vir aqui um exemplo, selecionar aqui um estado, tá? Posso colocar isso aqui como um gráfico de barras, tá? E colocar aqui uma quantidade, um exemplo. Claro, o ideal é sempre você criar as medidas, tá? Mas aqui eu posso selecionar e montar aqui o meu relatório baseado nessa informação, tá? E aí o que acontece? Você está conectado ao modelo aqui ao vivo, certo? E aí você pode publicar essa informação, né? Desenvolve todo o seu relatório e publica essa informação aqui no desktop, tá? Vou salvar dentro do meu desktop aqui como o relatório, tá? Um relatório de vendas, tá? Vou salvar aqui essa informação. Ele vai perguntar onde é que eu quero aqui salvar. Eu vou colocar aqui dentro do meu workspace de desenvolvimento e vou publicar essa minha informação. Ok, publicado. Vou vir voltar aqui no site, então F5 aqui para ele atualizar. E aqui você vai ver que ele vai estar aqui com o relatório, certo? Do meu, associado ao meu DW. Então eu tenho aqui, pessoal, o fluxo de dados que está conectado ao meu DW, que o DW está conectado ao meu relatório do Power BI. Então, eu seleciono aqui o meu relatório e aí você vai ter aqui a informação, ok? Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu essa parte de Data Flow, Data Warehouse e a publicação do relatório. Valeu e até o próximo vídeo.